Para todas as pessoas que verão este vídeo e que estão vendo também, apesar de que neste segundo exato não tem ninguém vendo, mas enfim, você provavelmente está vendo no futuro próximo ou distante, então boa noite, boa tarde, bom dia para você. Se você não sabe, eu sou o Grilo Falante, se preferir Nicolas Catalani Zamboni Kikbush, e essa aqui é uma live feita tanto no Facebook quanto no Instagram. Vamos ver se o Facebook vai colaborar dessa vez. Se não colaborar, eu desisto de fazer no Facebook. Sim. Não, pera aí, não lembrei não, esqueci mesmo. Esqueci o que eu ia dizer. Sim, se você não sabe também, o objetivo dessas lives é falar sobre a história do Brasil contextualizada na história da capoeira. E nos últimos vídeos a gente vem falando sobre a luta pela abolição. E quando eu digo nos últimos vídeos, eu quero dizer desde o primeiro, afinal de contas, esta sempre foi, o objetivo dessa história sempre foi falar sobre a abolição e nunca se falou de algo diferente disso. Até porque a história da abolição começa, no mínimo, desde 1498, quando o primeiro escravocrata miserável pisou os pés no Brasil. Ou se estabeleceu no Brasil, no caso. Enfim. No vídeo passado, eu fiz um pequeno resumo sobre o que vinha sendo dito nos últimos vídeos, né? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a abolição em geral no resto do mundo, né? Mais especificamente no continente americano, mais especificamente na América Francesa. Talvez um pouco da América Inglesa, vamos ver quanto tempo eu vou levar para falar da América Francesa. O que acontece? A abolição da escravidão ela não acontece apenas em um lugar, né? Não faz parte de um contexto só do Brasil, faz parte de um contexto mundial, né? Então, assim, é importante entender o mundo inteiro para conseguir entender essa parte da história do Brasil. Até porque todas as leis abolicionistas foram aprovadas com os abolicionistas fazendo o seguinte questionamento para todos os conservadores miseráveis: vocês querem mesmo que aconteça aqui o que aconteceu no Haiti? Por quê? O que aconteceu no Haiti? Eu já falei disso várias vezes, né? Se você ainda não aprendeu ou se você ainda não viu, né, fique sabendo o seguinte, que em 1791, em Bois-Caïman, o Duc Boukman realizou uma cerimônia de voodoo, conclamou os negros à luta pela liberdade, e daí você vai ter a Revolução Haitiana que vai basicamente matar todo mundo que era branco no Haiti, matar todo mundo que era escravocrata e vai declarar a independência do Haiti. E se você acha que isso não tem nada a ver com a abolição da escravidão no Brasil quase 100 anos depois, você está muito enganado. Porque, como eu falei aqui na Lei do Ventre Livre, em 1771, bem mais de 50 anos depois, mais de 70 anos depois, né? Quer dizer, foi aí 80 anos depois, o povo fizeram basicamente essa pergunta. Não foi exatamente com essas palavras, mas um dos abolicionistas, se eu não me engano, Joaquim Nabuco, talvez tenha sido o José do Patrocínio, enfim, são muitos abolicionistas, fez essa pergunta, né? Então, assim, coisa de 80 anos depois. Então, isso é um evento que marca a história do mundo inteiro. E se você acha que não, veja bem, em 1793, a Convenção Jacobina, discutindo sobre como acabar com a revolta no Haiti, ou seja, 2 anos depois, vai decidir abolir a escravidão no Haiti para ver se vai terminar a revolta, envia soldados para lá com acordo. Aí eles param de lutar entre si, porque aí o Louverture, que estava liderando nessa época a revolução, junto com os franceses, vão começar a lutar contra os espanhóis. E aí em 1794 o governo jacobino vai determinar a abolição da escravidão em todas as colônias, com exceção da Ilha de Reunião e das Ilhas Mascarenhas, porque os escravocratas de lá
né, essas duas ilhas no Oceano Índico, se recusaram a aceitar. Então, assim, e isso aconteceu quando 30 mil soldados ingleses atacaram as colônias francesas no Caribe. E aí vale lembrar que, apesar de todo mundo ser contra a Revolução Haitiana, porque era a revolução de escravizado em busca da liberdade, todo mundo na Europa também era contra a Revolução Francesa. Afinal de contas, foi a revolução que decapitou o rei francês, né? Então, assim, toda essa história de abolição no Caribe, ela começa de fato basicamente com a Revolução Haitiana. E isso é um fato que vai sendo lembrado ao longo de todas as décadas que se seguiu aqui no Brasil. Isso é uma coisa que não foi esquecida em nenhum momento da luta pela abolição aqui. Não que a abolição não que os haitianos de repente decidiram se reunir, fizeram uma revolta e boom. Não, essa é uma luta que acontece desde sempre, assim como no Brasil. A escravidão nunca foi uma coisa aceitada e acontece desde sempre. Então, assim, gente, e se você acha que isso daí é só exagero da minha parte, veja bem qual é a única revolta de escravos, não falo nem de quilombo, falo de revolta de escravos que todo mundo vê na escola. É a revolta dos malês. E sabe por quê? A revolta dos malês, ela é ensinada como parte das revoltas do período regencial. Só que não é o caso. Uma coisa é um movimento político que busca apoio popular, eventualmente, aí com esse apoio popular entrou muitas vezes a questão da abolição, porque a população tem uma demanda bem clara, e aí ela fracassa. Outra coisa totalmente diferente é uma revolta de escravizados que surgiu entre os escravizados para matar todo mundo que era branco, libertar todo mundo que era escravizado. Tudo bem que todo mundo que era escravizado muçulmano, e escravizar todo mundo que não era muçulmano e que não fosse branco, porque os brancos iam morrer mesmo. Então, é uma coisa totalmente diferente. Essa revolta dos malês faz parte de um grande ciclo de revoltas que vinha acontecendo desde o século XVIII para conseguir a liberdade. Sim, só dos escravos muçulmanos, mas isso é apenas um detalhe, não vamos nos ater a isso. E tem uma razão para isso, né? Obviamente é uma razão religiosa, e a religião é muito importante nessa história, até porque a Revolução Haitiana, e aí é o que está o detalhe, né? Sabe por que a revolta dos malês tem tanto impacto até hoje, é uma coisa que tem tanto eco até hoje? É por causa da Revolução Haitiana. Se não fosse, não teria. Sabe por quê? Sabe o que é que permitiu o sucesso da Revolução Haitiana? Foi uma coisa que foi capaz de superar todas as diferenças que haviam entre os povos africanos. Porque a gente está falando, inclusive, de povos inimigos. A gente está falando de pessoa do povo A que só foi escravizada por culpa da pessoa do povo B. Né? Daí que esse é o nível da complexidade da coisa. Você só era escravo por causa do seu inimigo. Mas o inimigo está sendo escravizado também. Tá todo mundo no mesmo barco, mas você só tá lá por culpa dele. Então, assim, gente, é uma coisa muito complexa. E o que permitiu superar toda essa complexidade foi justamente a religião, foi o voodoo do Haiti. E os malês conseguiram encontrar esse elo aqui no Brasil, que foi a religião islâmica. Como eles ficaram só no grupinho deles, o grupinho dos muçulmanos, não conseguiram, apesar de haver muitos iorubás, e na Bahia os iorubás teriam uma presença muito marcante, não só de iorubás muçulmanos, mas de iorubás que seguiam os preceitos da sua religião tradicional. Tanto é que se falar de candomblé no Brasil é falar praticamente de orixá, ninguém nem sabe o que é inquince, o que é vodum aqui no Brasil, só se fala de orixá, todo mundo vai conhecer a Iemanjá, Oxalá, Ogum, mas me diga quantas pessoas conhecem o nome de um inquince só, de um vodum só? Praticamente ninguém no Brasil. Então, assim, apesar de ser uma revolta
com muito nagôs. Os nagôs foram o povo mais, foram a nação africana mais presente, não o povo, uma coisa é nação, outra coisa é povo. Nação tem a ver com o porto em que a pessoa foi comprada. Mas apesar disso, tava lá só o grupinho dos muçulmanos que não era representante de todo o grupo de escravos na Bahia, tanto é que foram delatados. Então assim, mas é por isso que ela assustou tanto. Essa é a razão dela ter assustado tanto, porque revolta sempre teve. Agora a homem que conseguiu agregar vários povos diferentes por causa da religião remeteu lá à Revolução Haitiana. Então assim, você vê Revolta dos Malês na escola até hoje, a ideia, o medo dela começou lá com a Revolução Haitiana em 1791. Não é à toa que você só vê ela, porque teve muitas outras revoltas de magnitude gigantesca, inclusive muito depois da Revolta dos Malês. Então, enfim, o que acontece? Vamos ver o que foi que eu copiei aqui, que tá aqui. Ah, sim. Bom, pulando aqui o tempo, né? Porque é abolido em 1794. Só que em 1803, quando tem o início das guerras napoleônicas, o Napoleão se vê de fato, ele é de fato expulso do Haiti, né? Então o Haiti vai se tornar independente em 1º de janeiro de 1804 e Dessalines vai ser o primeiro governante do país. Só que assim, a abolição da escravidão das colônias francesas, ela não vai durar tanto tempo, porque ela não sei se nesse caso é promulgada ou se é outorgada, porque eu não sou estudioso da história francesa, né? Eu só sei que no período em que essa lei é aprovada, até 1799, o Senegal voltou a participar da escravidão. É muito hater chat, eu não sei o que isso quer dizer, Henrique, mas enfim, eu sou um jovem de alma velha, eu não tenho ideia do que essa frase quer dizer. Sei que em 1799 Senegal voltou a liberar a escravidão. E em 1802 o Napoleão voltou a restabelecer a escravidão em todas as colônias francesas. Então assim, eu não sou lá essas coisas em matemática, mas de 1794 para 1802, até eu sei que só foram 8 anos. Então, isso por conta de duas coisas. Primeiro é porque ele estava competindo com a Inglaterra e precisava de mão de obra. E a mão de obra mais barata que existe é a mão de obra escrava. Segundo, por causa da pressão dos escravocratas que havia nas ilhas francesas. Então ele pegou e voltou com a escravidão. E a escravidão na França mesmo só vai acontecer em 27 de abril de 1848, quando tem a proclamação da Segunda República Francesa, que só dura até 1851, quando o presidente dela, o Luiz Napoleão Bonaparte, que não é o mesmo Napoleão Bonaparte, grande imperador francês, mas é o Luiz Napoleão Bonaparte, que vai se tornar o imperador Napoleão II do Segundo Império Francês. E aí, como eu disse, eu não sou historiador de história, eu não estudo a história francesa, então eu não tenho a menor ideia do que foi que aconteceu na França para você ter depois da Revolução Francesa, o Napoleão dando golpe do 18 de Brumário, aí a queda de Napoleão, até aí eu sei. Agora eu não tenho ideia do que aconteceu depois pro Luiz Napoleão Bonaparte, que claramente é um parente do Napoleão Bonaparte, assumiu o poder com um golpe de Estado. Isso eu não sei. E também não conheço história francesa o suficiente para entender o porquê que o Victor Schroeder, que é um abolicionista, foi nomeado subsecretário de Estado das Colônias, e obviamente ele aboliu a escravidão. Eu ainda não sei o que é esse muito hater chat, então se alguém, por favor, se fizer o favor de me explicar o que isso quer dizer, eu vou agradecer muito. Então, enfim, eu sei que esse Victor Schroeder, ele era abolicionista porque
Isso é desde 1830. Eu não sei de antes disso, mas eu sei que desde 1830 ele vai empreender várias viagens para estudar os impactos nas colônias inglesas onde a escravidão foi abolida. E aí a gente tem que entender que o terror de uma revolta escrava estava muito presente. Mas vamos começar que ele estava lá na França, não estava aqui nas Américas tendo que dormir do lado da senzala. Vamos começar daí. Segundo, que os iluministas que vão fomentar todo o debate, que vai mudar a opinião pública lá na Europa, a gente não está falando das Américas, não estava falando de nós, da nossa história, da história americana, porque nós brasileiros somos americanos com orgulho, né? Não somos como aquele grupinho lá do norte, como é que chama mesmo? Aquele grupo que forma um país com um nome... entendi. Não entendi porque que me escreveram isso, mas ok. Né? Eu sei que aquele grupinho lá da América do Norte, né, que não tem nem nome, é só uma descrição, são os Estados Unidos da América, né? Não é nem nome isso aí, né? Os estadunidenses, né? O que eu tava falando mesmo? Esqueci. Me distraiu fácil. Eu sei que... eu esqueci totalmente o fio da meada. Mas enfim, não são essas pessoas que estão vivendo do lado de um escravo para saber o que é estar dormindo do lado de uma senzala, sabendo que a qualquer momento pode não acordar. Eu sei que esses iluministas eles vão ter sim um papel importante, é óbvio, para mudar a opinião lá na Europa. Aqui nas Américas é outra coisa. Bom, eu sei também o seguinte, que esses iluministas, e aí a gente tem que ter em mente o seguinte, que a Revolução Francesa foi uma revolução iluminista? Foi. E porque os iluministas defendiam igualdade, liberdade, fraternidade? Defendiam. Foram os iluministas que fizeram a declaração do homem e do cidadão, que é a base para a declaração dos direitos humanos? Foram. Mas eles não fizeram a abolição logo de cara. O que eu sei também é o seguinte, que na Inglaterra a gente vai ter os mesmos ideais sendo repetidos. Vamos sim. E a gente vai ter eles abolindo a escravidão imediatamente? Não vamos ter não. Muito pelo contrário. O pai do liberalismo, essa corrente totalmente utópica que nunca vai funcionar na vida real, do John Locke, não era contra a escravidão, muito pelo contrário, eles achavam que era uma coisa totalmente compatível aos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, porque nada como você ter escravos para dizer que você é a favor da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Então assim, gente, eles não vão ser contra a escravidão, muito pelo contrário. E aí a gente tem que entender o seguinte, que aí isso é uma coisa que ninguém fala. Mas o primeiro-ministro britânico, em 1788, quando foi avaliar a possibilidade de abolir a escravidão, abolir o tráfico de escravos. Porque aí a gente tem alguns iluministas, inclusive, surpreendentemente, o tal do Adam Smith, que é o autor que mais gostam de citar, se bem que aquele cara que citou do último governo, né, o desgoverno, falou que adorava ler ele, mas nunca leu um livro, só leu o resumo da internet. Ele, e se eu não me engano, foi o ministro da Economia, né? Um ministro maravilhoso, que é só um governo maravilhoso como aquele poderia ter posto. Bem diferente do governo atual, num governo de esquerda onde as pessoas leem livros. Você conhece o o Steve Jobs, você quer dizer? Eu sei quem é. Se for outro Job, aí eu acredito que não. O que eu sei é o seguinte, que misteriosamente deve ter sido um deslize. O Adam Smith, ele declarou, ele era contra a escravidão. Vai entender o que foi que aconteceu de errado. Eu só sei que esses economistas todos, eles não eram contra a escravidão. 80% do comércio britânico, sabe por quê? Porque 80% do comércio britânico era
somente para sustentar o tráfico de escravos. 80% do comércio britânico vivia direto ou indiretamente do tráfico de escravos, porque a própria industrialização foi graças ao comércio de escravos, porque nada rendeu tanto dinheiro para os babacas da Europa dessa época quanto o comércio de escravos. Então, toda a indústria têxtil, parte da industrialização da Inglaterra é a indústria têxtil, a outra parte é a indústria de fundição, o que existia para sustentar comércio de escravos, para fazer equipamento para torturar escravo. E detalhe, a indústria têxtil, ela não vivia de escravidão, ela não existia para o comércio de escravos diretamente, mas ela vivia do algodão dos Estados Unidos. E tanto é que a Inglaterra vai ser a favor dos confederados. Então, assim, quem vai argumentar de fato contra a escravidão e que vai gerar o argumento de que um trabalhador livre gera muito mais lucro do que um trabalhador escravo, porque o trabalhador livre está trabalhando para o próprio sustento, não está sendo obrigado a trabalhar pelo sustento de outra pessoa, o povo de uma teoria da benevolência, que tem a ver assim com se você agir bem, você vai ser feliz. Então, assim, é esse povo que aí vai ter relação com os Quakers, que vão ser de fato o primeiro grupo vai ser o primeiro grupo organizado contra a escravidão. E tudo isso por volta aí dessa época, de 1780. Então, assim, e aí o que acontece? Esse movimento lá na Inglaterra, onde eles não estão vivendo ou não estão sobre essa pressão, estão aí puramente sendo levados por ideais humanitários, isso pelo menos numa leitura simplória, porque afinal de contas é aquilo, eu não estudo história inglesa, nem estudo história francesa, e na verdade tudo isso é um assunto muito complexo para ser compreendido sem muito estudo, até porque é uma coisa estranha se você parar para pensar, porque ninguém acorda achando que está certo escravizar uma pessoa e ninguém dorme achando que é certo, no outro dia acorda achando que está errado. Então, assim, é um processo muito longo e complexo, né? Mas, a partir dessa época, a gente vai ter lá na Inglaterra e, consequentemente, lá na Europa, uma luta em prol da abolição do tráfico negreiro. E aí, a gente entendeu o seguinte, que isso não vai ser feito da noite para o dia. Só vai se conseguir alguma coisa no século XIX. A Inglaterra, os ingleses só vão abolir o tráfico de escravos das colônias em 1807. Então, assim, isso é o tráfico de escravos, não é nem a abolição da escravidão. Então, assim, esse é um assunto muito complexo mesmo. E isso não significa que tenha sido aprovado simplesmente por causas humanitárias. Tem a questão do medo nas Américas de acontecer o que aconteceu no Haiti? Tem sim, tem muito. Mas também tem a ver com uma outra coisa. A gente está falando da Inglaterra, que na época estava se consolidando como a maior potência econômica do mundo, e a maior potência naval também. Os ingleses tinham todo o interesse de prejudicar a economia dos outros países que estavam competindo contra eles no tráfico de escravos. Então, quando eles abolem a escravidão, é o momento que eles começam a pressionar os outros países a abolirem o tráfico de escravos. Mas isso não significa que eles deixaram de praticar, muito pelo contrário. Como Max Weber vai dizer, de 1807 a 1847, com a ciência e a paciência do Congresso, foram traficados 5 milhões de escravos africanos para as colônias inglesas. Então aquilo é porque eles eram humanitários? Claro que havia os humanitários nesse meio. Os Quakers, muito provavelmente, que começaram isso, e alguns iluministas vão ser um povo totalmente vão estar nessa por questões humanitárias.
Agora, e é claro, as pessoas que estão aí sendo influenciadas pelos jornais publicados e que passam a defender essa ideia, sim, de fato, era por razões humanitárias. Afinal de contas, a pessoa que estava lá, ela não tinha noção do que era uma senzala, do que era um navio negreiro. Estava lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra não tinha açoitamento público de escravizado. E escravidão é disso para pior. Muitas vezes um escravizado pedia para ser açoitado porque tinha coisa muito pior do que o açoite. Então assim, quem aprova essas leis é a população. Nem aqui a população de verdade que aprova a lei. É só ver a quantidade de agrotóxico que liberam vez ou outra. É só ver todas as leis que aprovam ou que barram no meio da madrugada, que ninguém vai estar lá vendo, e aí fica como se não tivesse acontecido. Quem aprova essas leis é só essa gentalha canalha da elite. E se você acha que essa gentalha canalha da elite tinha algum pingo de humanitarismo, você está aí muito enganado mesmo. É só você ter em mente o seguinte: o processo de industrialização na Inglaterra, que foi a base do discurso de que a escravidão era um entrave ao progresso. É só ver a condição em que o trabalhador inglês, que o operário inglês estava submetido, e você vai ver que não tem nada de humanitarismo nessa gente. É simplesmente uma questão econômica. Então assim, e aí, enfim, gente, na verdade era mais ou menos sobre isso que eu queria falar. Próxima semana a gente continua esculachando aí o resto das abolições das Américas, porque infelizmente, com exceção da Revolução Haitiana, tudo foi base de medo, de questão econômica e de, eventualmente, um ou outro humanitário, uma outra pessoa que realmente estava interessada em acabar com a escravidão. Não muito diferente do que era no Brasil, né? Afinal de contas, no Brasil, só para citar alguns exemplos, a gente tem o Luiz Gama, José da Patrocínio e todos os outros abolicionistas que não eram, por exemplo, como o Joaquim de Nabuco, que na minha opinião era um canalha, apesar de ser um dos grandes nomes do abolicionismo brasileiro, né? Porque esses eram que só tinha medo mesmo. E era medo graças a toda a luta abolicionista dos escravizados. E isso é uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente, gente. Então, assim, até a próxima semana. Esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube, assim, dentro de uns 15 minutos. Se a internet colaborar, claro. E por hoje é só.